Oi, gente, tudo bem com vocês? Aí, minha galerinha do quinto ano, né? Estou aqui novamente, a Pro, para iniciar aí mais uma videoaula com os alunos do quinto ano. Uma nova oportunidade para vocês aprenderem, rever conteúdo através da correção, ter a possibilidade de corrigir o que vocês erraram. Assim, a correção de casa é uma das coisas mais importantes que a gente faz no início da nossa aula, porque nesse processo de correção, estamos aí tendo uma nova oportunidade de perceber o que erramos, né? A nova oportunidade de corrigir para que nós não venhamos lá no futuro a corrigir, a cometer o mesmo erro, né? Então, a correção precisa ter aí uma grande importância para vocês, que vocês prestem bastante atenção na correção, porque aí vocês vão conseguir perceber o que foi que vocês fizeram de errado para que vocês não errem novamente. Então a Pro vai pedir que vocês, os alunos do quinto ano, peguem aí o livro para abrir na página 522 do livro de vocês, é o livro de ciência, página 522. Nós estamos aí fazendo estudo sobre a questão dos sistemas, né? Eu gosto muito desse conteúdo de ciência, por quê? Porque é dado a vocês, alunos do quinto ano, a oportunidade de conhecer, né, essa máquina tão perfeita e tão complexa que é o corpo humano. Vocês vão perceber aí que atos simples que nós executamos no nosso dia a dia desencadeia a função de um sistema muito complexo, né? De muitos órgãos trabalhando ao mesmo tempo, como a gente já viu lá no sistema digestório, né? Que para comer uma bolacha, mobilizamos ali todo o nosso sistema digestório, que é uma máquina perfeita, com cada órgão desempenhando sua função. E na nossa aula passada de ciência, conseguimos aí perceber a importância vital que o órgão do coração, né, essa bomba magnífica, tem no nosso corpo. É assim, uma função essencial para que as pessoas continuem vivas, né? Como perfeito é o fato desta bomba dividir ali o sangue arterial e o sangue venoso. Como é perfeita a questão da execução da pequena circulação entre o coração e o pulmão e da grande circulação com sangue arterial entre o coração e todas as outras partes do nosso corpo. Então, é magnífico. Quando a gente presta realmente atenção na aula, eu fico me imaginando, quando estou criando aqui a aula para vocês, como isso é perfeito, como isso é complexo. E olha que isso se iniciou, quando a gente estudou no início, a partir de uma única célula, né? Então vamos aí para a nossa correção. O primeiro diz: como é o coração e como ele funciona? Ele é um órgão composto por músculos fortes. Funciona como uma bomba. Quando seus músculos se contraem, o sangue é empurrado para todo o corpo. Então, percebemos que o coração, o nosso órgão maravilhoso, não é daquela forma lírica, bonitinha, que a gente utiliza para representar quando está falando de amor, né? O coração nada mais é do que uma bomba, né? Uma bomba potente. Quando a Pro diz bomba, não estou falando que ele vai explodir, não, gente. Bomba no sentido mesmo específico da palavra, que é de bombear. Essa é a função do coração. E essa bomba, ela é composta, né, como a Pro falou, é um órgão composto por músculos fortes. E ele funciona como uma bomba que, quando os músculos se contraem, o sangue é empurrado para todo o corpo. B. Como é formado o nosso sistema circulatório? Ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. 3. Quantos litros de sangue um adulto tem no corpo? Então, no nosso corpo, um adulto tem em torno de 5 a 6 litros de sangue. 4. O que o sangue transporta para todas as partes do corpo e o que ele recolhe? Ele transporta substâncias nutritivas e oxigênio e recolhe as substâncias que devem ser eliminadas pelo organismo. 5. Complete as frases. Na letra A, vamos escrever o nome artéria e a frase vai ficar: artérias levam sangue do corpo para todo o corpo. Letra B, vamos escrever a palavra veia
E vai ficar: veia trazem o sangue de todo o corpo para o coração. C. As artérias e as veias são tipos de vasos sanguíneos. No sexto, o que pode acontecer se comermos muitos alimentos gordurosos? A gordura pode se acumular nas artérias, impedindo a livre circulação do sangue. Sétimo, o que podemos fazer para cuidar do nosso sistema circulatório? Fazer exercícios físicos, como andar, correr, dançar, não comer carnes gordurosas, frituras e evitar doces em excessos. Isso são práticas que a gente pode desenvolver, que nesse processo a gente está aí, contribuindo para a saúde do nosso sistema circulatório. Não vamos esquecer de colocar a data da nossa correção e hoje a gente tem aí nossa aula de português. Então, depois de colocar a data, vocês vão pegar, vamos lá para o início do texto, do nosso aula de português e deixa para eu dizer para vocês aí em que página a gente vai se situar no livro de português. Então, lá no livro de português, vocês vão abrir aí, quase lá, minutinho aí. Vão abrir aí na página 49. Página 49 do livro de português. Os alunos do 5º ano vão encontrar esse conteúdo aqui, ó. Grau do substantivo. É disso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de grau, o que vem na cabecinha de vocês, né? Primeira coisa que a gente vai descobrir é voltar lá atrás e descobrir o que é substantivo. Então eu trouxe aqui a frase, ó. Substantivos são palavras que existem para nomear tudo que conhecemos. Então, se perguntam para o 5º ano, o que é um substantivo? Tudo que conhecemos recebe o nome de substantivo. Essas palavras, os substantivos, nomeiam pessoas, nomeiam cidades, nomeiam coisas, nomeiam seres imaginários ou seres reais, nomeiam sentimentos. Então, quase tudo que a gente conhece, que tem nome, é um substantivo. Mas vocês já se perguntaram, quando você fala a palavra gato, quando você fala a palavra cadeira, por que é que os substantivos foram criados? Alguém já se perguntou aí durante esse processo todo do estudo do substantivo, por que essas palavras são nomeadas? Porque foram criados? Então hoje eu trouxe para vocês aí o porquê. O porquê que os substantivos foram criados. O ser humano deu nome às coisas para facilitar a comunicação. Então, para que a gente se entendesse bem, o ser humano resolveu nomear as coisas, dar nome às coisas. Na hora que a gente estivesse conversando, era fundamental para que a nossa comunicação realmente existisse e fosse satisfatória, que as coisas tivessem nomes em comuns. Tipo assim, eu tô vendo o gato, eu sei que o nome é gato, você vê essa gravura, sabe que é gato, o outro colega vê essa gravura, sabe que é gato, mas se ninguém tivesse nomeado essas coisas, eu poderia ver o gato e chamar de um nome, você poderia ver o gato e chamar de outro, o colega poderia ver o gato e chamar de outro. Então isso não ia facilitar a nossa comunicação. Para que a comunicação fosse facilitada, para que todo mundo entendesse o que o outro estava falando, eu queria dizer assim para vocês: o gato está em cima do telhado. Quando eu digo assim, o gato está em cima do telhado, todo mundo vai ter na cabeça essa mesma imagem. Porque todo mundo sabe que essa imagem aí, o nome dessa imagem é gato. Mas se não houvesse a criação dos substantivos, eu poderia falar, o gato está em cima do telhado e todo mundo tem uma imagem diferente do que era gato. Então, se vocês se perguntavam o porquê dos substantivos ser criados, está aí a resposta.
O ser humano deu nome às coisas, criou os substantivos, porque ele precisava facilitar a comunicação entre eles. Mas quando a gente está falando aqui de quê? De substantivo, de grau de substantivo, né? E quando a gente fala em grau, o que vem aí na cabecinha de vocês? Tamanho. Eu tenho certeza que grau remete a tamanho. Por isso que ela propôs uma lupa aí, né? A lupa, ela serve justamente para aumentar tamanho. Então, quando eu me refiro a grau, eu não estou errado quando eu penso que eu estou relacionando com tamanho. Eu estou falando de tamanho. É verídico, é verdade. Os substantivos podem apresentar 3 graus: o normal, o diminutivo e o aumentativo. Agora, quando eu falo tamanho, eu estou falando assim, não é do tamanho da palavra. Estou falando da questão do tamanho do objeto que eu nomeei. Entenderam? Quando a gente trabalha o grau, a gente não está se relacionando à escrita, ao tamanho da palavra. Porque às vezes você tem 2 palavras, tipo formiga e elefante. Elefante é uma palavra muito menor que a palavra formiga. Mas em questão de tamanho, né, os objetos ali nomeados, o elefante é bem maior. Então, quando a gente está se referindo a grau do substantivo, a gente está se referindo à palavra de acordo com o tamanho do objeto que foi nomeado. Então, tem 3 formas aí de fazer o grau: o normal, o diminutivo e o aumentativo. O aumentativo é quando o tamanho do substantivo for aumentado. O diminutivo é quando o tamanho do substantivo for diminuído. Eu trago aí para vocês uma casa. Mas essa casa é pequena, é bem pequena. Então eu vou nomear essa casa pequena, então eu chamo ela de casinha. A palavra casinha vai estar no diminutivo. Por quê? Eu estou diminuindo o tamanho do substantivo, né? Porque aquele substantivo, aquele objeto que eu estou nomeando é pequeno, então eu estou chamando de casinha. Mas aí eu trago uma casa bem maior, uma casa grande, né? E eu não vou nomeá-la como casinha. Por quê? Ela é muito maior, então eu tenho que nomeá-la no aumentativo. Essa casa é um casarão. Perceberam aí? Quando vocês trabalham com grau, vocês estão nomeando o objeto. Quando trabalham substantivo, estamos nomeando o objeto. E quando eu trabalho com grau, eu estou dando nome àquele objeto de acordo com o tamanho. Quando eu aumento o tamanho daquele substantivo, eu estou trabalhando com aumentativo. Quando eu diminuo o tamanho daquele substantivo, eu estou trabalhando com diminutivo. Só que o aumentativo e o diminutivo têm formas diferentes para acontecer, que é isso que a gente vai estudar. O aumentativo ele é dividido em analítico e sintético. Então vamos descobrir quando que eu estou trabalhando com grau aumentativo analítico e quando que eu trabalho com grau aumentativo sintético. O analítico é feito com auxílio de palavras que dão a ideia de ampliação de tamanho. Então, quinto ano, quando vocês falam assim, ó, que buraco enorme, percebam aqui que quando eu falo que buraco enorme, eu estou falando de um buraco grande, não é isso? Então, a palavra enorme aqui foi utilizada para que a palavra buraco fosse para o aumentativo. Mas como aqui eu trabalhei com o auxílio de outra palavra que me deu a ideia de tamanho, ó, peguei aqui minha caneta para marcar para vocês. Né? Eu ampliei aqui, né? Eu ampliei o tamanho daquele substantivo quando eu disse que ele era enorme. Essa palavra enorme ampliou o tamanho da palavra buraco. Né? Esse substantivo buraco ficou bem maior por causa do uso da palavra enorme. Quando utilizamos palavras associadas ao substantivo para dar a ideia de coisas
que aumentaram, eu estou trabalhando com o aumentativo analítico. Quando eu digo aqui, que planície imensa, essa palavra imensa já deixa bem específico que essa planície está onde, gente? Está no aumentativo, né? Eu aumentei a dimensão, o tamanho dessa planície a partir do uso da palavra imensa. Então, sempre que isso acontecer, vocês vão deixar aí bem claro, vão perceber claramente que o uso desta palavra fez com que você percebesse que aquele substantivo estava no aumentativo. O grau aumentativo também pode indicar exagero, depreciação ou afeto. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que dê a ideia de aumento. Então, vocês podem perceber que essas duas palavras, vamos aqui, essas duas palavras aqui, ó, a palavra enorme, né, a palavra enorme aqui, e a palavra imensas, todas duas são exemplos de quê, gente? São exemplos, né? Já para colocar aqui para vocês para ajudar. São exemplos de adjetivos. Tanto a palavra enorme como a palavra imensa são exemplos de adjetivos que foram atribuídos ao substantivo. Então, quando eu trabalho a forma analítica do aumentativo, eu preciso utilizar palavras que geralmente são adjetivos para dar essa ideia de aumentar. Quando a gente trabalha com aumentativo sintético, o que a gente utiliza aí no aumentativo sintético? Aqui no aumentativo sintético, a gente não vai utilizar a presença de um adjetivo, e sim de um sufixo. Vocês lembram quando a gente estudou a questão de formação de palavras e que tinha lá as formações de palavras através de prefixo e sufixo? Prefixo é aquilo que estava antes, né, do substantivo, da palavra. E sufixo era aquilo que estava depois. Então, quando você trabalha com o aumentativo sintético, você utiliza nessa palavra um sufixo. Você traz para essa palavra um sufixo. Então, vamos ver aí exemplos para que vocês entendam de forma mais prática. Ó, a palavra buracão e fogaréu. Aqui foi atribuído dois sufixos, né? Na palavra buraco, foi colocado aqui, ó, esse sufixo. Cão, ão. Então, quando eu coloquei esse sufixo da palavra buraco, que era o substantivo normal, e eu acrescentei ao substantivo normal esse acão, eu transformei esse buraco de um tamanho normal em um buraco grande. Então, eu trabalhei aí o aumentativo. Mesma coisa aconteceu quando eu atribuí o sufixo Ariel, né? A palavra era fogo, que era o tamanho normal, e eu fui lá e coloquei Ariel, né? O sufixo, e transformei em fogaréu. Fogaréu é um fogo muito grande, então eu transformei aquilo do tamanho normal no tamanho aumentativo, utilizando aí o que, gente? Utilizando aí o sufixo. Outros exemplos aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês para ficar mais prático, que eu acabei riscando sem querer. Então, vamos voltar de novo. Pronto, tirei aí o risquinho para vocês entenderem. Então, eu trouxe aí para vocês mais alguns sufixos, né?
Quais os sufixos? Ó, ão, aça, aço, ona, azil. São todos sufixos que são utilizados para vocês transformarem as palavras de tamanho normal em um tamanho aumentativo. E isso acontece quando você utiliza o sufixo aonde, gente? No aumentativo sintético. Então, sempre vai ser utilizado no aumentativo sintético a presença dos sufixos, né? Aqui, ó, vocês percebam que a palavra era casa, ficou casarão. A palavra era barco, ficou barcaça. Era corpo, ficou corpaço. Mulher, mulherona, né? Copo ficou copásio. Então percebam que foi atribuído, né, a essas palavras um sufixo, que é uma palavra que se coloca, um pedacinho que se coloca no final da palavra para formar outra palavra. E aí a gente transformou palavras num aumentativo, demos às palavras a ideia de ser maior para nomeá-las com o uso do quê? Com o uso de sufixos, viu? Vamos aí. A forma sintética há também um acréscimo ao substantivo. Então, você acrescentou ao substantivo um sufixo e transformou esse substantivo, que era normal, em um substantivo no aumentativo. Vamos falar agora sobre quem? Sobre os diminutivos. Também os diminutivos têm a forma analítica e a forma sintética. A mesma coisa do analítico aí, do diminutivo, é quando você utiliza palavras para que você dê a ideia que aquele substantivo que era do tamanho normal foi diminuído. Você vai utilizar aí palavras e não sufixos. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, tem assim, ó, casa pequena. Percebam aí que quando a gente fala aqui a palavra pequena, aqui ó, estamos aí utilizando outra palavra para dizer que essa casa é muito menor que o tamanho normal. Quando eu digo chip, minúsculo, essa palavra aqui, minúscula, me deu, né, a ideia que esse chip é muito menor que o tamanho normal. Então, eu estou aí classificando a palavra no diminutivo. Lembrem que no início da nossa aula, a Pro disse que diminutivo é quando você diminui, né, o tamanho do substantivo. Você nomeia um substantivo do tamanho menor. Mas aí a gente foi utilizando palavras para dar para vocês a ideia de que aquilo é menor que o normal. Você usou aí pequeno e minúsculo. E quando você utiliza palavras para fazer isso, tanto no aumentativo como no diminutivo, você está trabalhando com analítico, tanto do aumentativo como do diminutivo. O grau diminutivo também pode indicar moderação, afetividade e desdém. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que dê a indicação de diminutivo, né? Então, a palavra ainda aqui é adjetivo, tá vendo? Foi dada uma qualidade, foi dada uma característica àquilo que desse para você a ideia que você estava trabalhando com o que, gente? Com o diminutivo. Então, esse adjetivo possibilitou que você percebesse que aquele substantivo era de um tamanho menor. E aí vamos trabalhar a forma sintética, né? O sintético do diminutivo, que também, como o aumentativo, não vai se utilizar de palavras, né? Não vai se utilizar de adjetivos, mas sim de quê? De sufixos, que são acréscimos, são palavras que você acrescenta ao substantivo, né? São pedacinhos que você acrescenta ao substantivo para formar uma nova palavra que dê para você a ideia que aquele substantivo foi aumentado, né? O tamanho dele é muito maior. Então aqui, ó, estamos falando de diminutivo, então quando eu digo menininho, riacho
o folheto, eu acrescentei, essa parte aí que está em branco, são o quê? São os sufixos. E esses sufixos foram acrescentados à palavra menino, rio e folha, né? Para que eu tenha a ideia que aquilo é menor do que um tamanho normal. Trouxe aí para vocês outros exemplos de sufixo no sentido de diminutivo, né? Inho, culo, ejo, ota, ote, ulo. Quando eu digo pratinho, partícula, lugarejo, ilhota, velhote, meninote, fórmula, célula, todas essas daí são exemplos de palavras que estão no quê? No diminutivo. Com o uso do sufixo, porque eu estou trabalhando com o diminutivo sintético. Mas existem algumas formas especiais, né? Que há substantivos que com o tempo eles adquiriram significado próprio e que não são mais considerados como grau aumentativo ou diminutivo. São palavras que não mais são classificadas com aumentativo e diminutivo, porque são palavras que têm uma forma própria, né? Um significado próprio. É o caso aí de célula, de globo, de gotícula, de óvulo. Não existe aumentativo e diminutivo dessas palavras, porque essas palavras aí já possuem uma forma, né, uma única forma com significado próprio. Então, gente, foi tranquila a nossa matéria hoje sobre aumentativo sintético e analítico, né, diminutivo sintético e analítico. O que é que a gente pode lembrar da aula de hoje? Sempre que eu trabalhar com analítico, sempre, mesmo que seja aumentativo ou diminutivo, eu vou encontrar a presença de um adjetivo que me dê a ideia de aumentar ou a ideia de diminuir tamanho, analítico. Quando eu trabalho com sintético, seja no aumentativo ou no diminutivo, eu não vou trabalhar com adjetivos, mas sim com o acréscimo do sufixo, que é aquele pedacinho que a gente coloca aí no substantivo para formar uma nova palavra que vai me dar a ideia de grande ou de pequeno. Na atividade de casa hoje, vocês vão fazer a atividade que está aí na página 50 e 51 do livro de português. Então vamos ficar por aqui, gente, e até a nossa próxima videoaula.